Às vezes você já se sentiu totalmente sozinho, como se ninguém estivesse ali para estender a mão? Já enfrentou dias em que as lutas pareciam grandes demais, em que as forças físicas e emocionais não eram suficientes para continuar? É nesses momentos que muitos acreditam que tudo acabou, que não há mais saída, que a história terminou. Mas a verdade é que existe um socorro invisível, vindo do alto, que chega quando mais precisamos. A Bíblia nos lembra em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Esse versículo nos mostra que nem sempre a ajuda que recebemos é visível, e muitas vezes ela vem de maneiras que não conseguimos compreender de imediato. O mundo espiritual é real, mesmo que nossos olhos não consigam enxergar. A luta que você enfrenta hoje pode não ser apenas natural, mas também espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos revela: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa que quando você se sente sufocado, quando acha que as portas se fecharam, há batalhas acontecendo além do que você consegue ver. Mas aqui está o mistério que traz esperança. Assim como existem forças que querem nos derrubar, também existe o exército celestial que luta ao nosso favor. Anjos são enviados por Deus para proteger, orientar e fortalecer aqueles que confiam nele. Em momentos de perigo, em situações de fraqueza, até mesmo em circunstâncias em que acreditamos estar à beira do fim, o céu se move em nossa direção. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque pediu a Deus um sinal. Talvez tenha dito em oração: Senhor, se o Senhor ainda se lembra de mim, me mostra. E agora, através destas palavras, Ele está lembrando. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Antes de entrarmos na primeira grande verdade sobre como o céu envia ajuda invisível, quero te fazer um pedido simples. Se essa mensagem já está tocando seu coração, curta este vídeo e deixe um comentário compartilhando o que você sente. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que também precisam ouvir esta palavra de esperança. Quando falamos de ajuda espiritual, a primeira verdade que precisamos compreender é que Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece vazio. Muitas vezes o silêncio de Deus é confundido com ausência, mas na verdade, é nesse silêncio que Ele trabalha de forma invisível. O Salmo 91, versículo 11, nos lembra: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa não é simbólica, ela é real. Deus ordena aos seus anjos que estejam ao nosso redor, ainda que não possamos vê-los. Imagine alguém caminhando em uma estrada escura, acreditando estar sozinho. Mas na realidade, existem guardiões invisíveis ao seu lado, desviando perigos, abrindo caminhos e sustentando seus passos. Assim é a vida espiritual. Quantas vezes você foi poupado de situações que não compreendeu? Um atraso no trânsito, uma mudança repentina de planos, uma palavra inesperada de alguém próximo, e só mais tarde percebeu que aquilo evitou uma dor maior. Isso não é coincidência, é cuidado divino. A Bíblia está repleta de exemplos dessa ajuda invisível. Em Daniel capítulo 6, quando o profeta foi lançado na cova dos leões, a sentença parecia ser de morte. No entanto, Daniel testemunhou. No versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal. O que parecia o fim se transformou em testemunho porque havia uma intervenção espiritual. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Situações que parecem grandes demais para suportar, dores que você não consegue explicar, decisões que pesam sobre seus ombros. Mas saiba, mesmo quando não sente, mesmo quando não enxerga, existe um Deus que move o céu e envia ajuda ao seu favor. Mas existe um ponto muito importante. Para que possamos receber essa ajuda, é preciso aprender a confiar mesmo sem entender. A fé é o elo que conecta o invisível ao visível. Hebreus capítulo 11, versículo 1 declara: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é a ponte entre a promessa e a realidade. Se hoje você sente que não tem forças, saiba que até mesmo sua fraqueza pode ser usada por Deus como espaço para Ele agir. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você não pode mais, é aí que Ele entra, e o impossível começa a se manifestar. Muitas vezes esperamos que a ajuda de Deus venha em forma de milagres grandiosos e visíveis, mas o agir do céu nem sempre é estrondoso. Na verdade, a maioria das vezes ele se revela de forma sutil, em detalhes que parecem pequenos, mas que carregam um peso eterno. Deus pode usar um amigo que liga inesperadamente para perguntar se está tudo bem, uma palavra de conforto que você ouve em um momento de dor, até mesmo um estranho que cruza o seu caminho para oferecer um sorriso ou uma mão estendida. O profeta Elias viveu isso de forma clara. Em 1 Reis, capítulo 19, após enfrentar o peso da perseguição e desejar até a morte, Elias se escondeu em uma caverna. Ele esperava ouvir Deus em algo grandioso, mas o texto nos mostra que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na voz mansa e delicada. Essa passagem revela uma verdade poderosa. A ajuda espiritual nem sempre se manifesta em sinais estrondosos, mas no silêncio que acalma, na paz que invade sem explicação, na certeza que brota no coração, mesmo quando tudo ao redor parece caos. Muitos que nos ouvem agora talvez possam lembrar de situações em que algo invisível os sustentou. Uma paz inexplicável em meio ao luto, uma força repentina em um momento em que já não havia forças. Uma saída que surgiu quando todas as portas estavam fechadas. Essas manifestações são a assinatura de Deus no ordinário, lembrando-nos que o céu se move de forma discreta, mas eficaz. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui a Bíblia nos ensina que os anjos têm uma missão clara: servir e ajudar aqueles que pertencem a Deus. Ou seja, há um movimento espiritual constante ao redor dos que buscam o Senhor. Isso significa que você não está à mercê do acaso, nem desamparado nas batalhas. No entanto, muitas vezes deixamos de perceber esse cuidado porque estamos tão focados no peso da dor que esquecemos de enxergar os detalhes do cuidado divino. Quantas vezes sua vida foi preservada em acidentes que poderiam ter tirado sua existência? Quantas vezes você esteve prestes a tomar decisões ruins e algo o impediu? A ajuda espiritual se manifesta de forma tão sutil que, se não estivermos atentos, podemos acreditar que foi apenas sorte. Mas não é sorte, é proteção. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos assegura: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não vem da lógica, mas do alto. Ela é uma prova de que o céu age em nós e através de nós. É nos momentos de maior desespero que a ajuda espiritual se torna mais intensa e visível, porque é exatamente quando reconhecemos nossa limitação que abrimos espaço para o sobrenatural agir. Muitas vezes, a dor nos leva ao ponto de dobrar os joelhos e clamar. E esse clamor se torna uma chave que movimenta os céus. A Bíblia nos mostra isso claramente em Salmos capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que no momento em que você acredita estar sozinho, Deus está mais próximo do que imagina. Lembre-se da história de Pedro em Mateus capítulo 14, quando caminhava sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele permaneceu firme, mas ao olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Foi então que Pedro clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A lição aqui é clara. Em meio à crise, quando você sente que está afundando, há uma mão invisível que se estende para te erguer.
Muitos dos que me ouvem agora podem estar atravessando um mar revolto. Pode ser uma doença, um problema familiar, dívidas que parecem sem solução, ou até mesmo uma solidão profunda que aperta o peito. A sensação é de estar se afogando e os pés já não encontram firmeza. Mas assim como Pedro, você precisa entender que basta um clamor sincero para que o socorro chegue. O profeta Isaías nos lembra no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é uma promessa direta de que, mesmo no vale mais escuro, a ajuda de Deus não falha. É nesse vale que Ele envia a sua presença, seja através de paz de anjos, de pessoas levantadas para te apoiar, ou até mesmo de milagres inesperados. E é importante destacar, não é apenas nos grandes livramentos que a ajuda espiritual se manifesta. Às vezes, é naquela força repentina para levantar da cama quando a depressão te paralisa. É naquela coragem inesperada para dizer não a algo que poderia destruir sua vida. É na fé que surge no momento exato em que você já não via saída. O Espírito Santo, que habita em nós, se move exatamente nessas situações, trazendo aquilo que está além da nossa capacidade. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando você não consegue orar, quando as palavras não saem, quando o choro é a única linguagem que resta, há uma intercessão espiritual acontecendo a seu favor. Essa é a grande verdade. Você não está sozinho em sua crise. O céu se move em direção àqueles que clamam, e a ajuda invisível se torna o sustento que impede a queda total. Muitas vezes esperamos que a ajuda espiritual venha apenas de forma sobrenatural, através de um milagre visível ou de uma intervenção direta do céu. Mas Deus, em sua sabedoria, também escolhe agir por meio de pessoas comuns, que se tornam instrumentos extraordinários em nossas vidas. Quantas vezes uma palavra simples, um abraço inesperado, um conselho dado na hora certa, foi exatamente o que evitou que você desistisse? Isso não é acaso, é propósito. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus levanta pessoas para serem resposta em momentos de necessidade. Em Êxodo capítulo 17, quando Moisés estava com os braços erguidos para que Israel prevalecesse contra os amalequitas, chegou o momento em que suas forças se esgotaram. Foi então que Arão e Hur se colocaram ao seu lado, segurando seus braços até o pôr do sol. A vitória do povo não veio apenas pela intercessão de Moisés, mas pela cooperação daqueles que Deus levantou para sustentá-lo. Isso nos ensina que ninguém vence sozinho e que a ajuda de Deus frequentemente chega através do apoio de outros. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Uma ligação no momento exato em que pensava em desistir. Alguém que te ofereceu ajuda material quando não havia mais recursos. Um amigo que te ouviu sem julgamento quando você estava prestes a desabar. Essas pessoas foram resposta de Deus, instrumentos usados para te mostrar que o céu estava atento às suas dores. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, está escrito: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que a solidariedade, a empatia e o apoio mútuo não são apenas gestos humanos, mas mandamentos espirituais. Quando alguém se aproxima de você para dividir o peso da sua luta, é Cristo se manifestando através dessa pessoa. Mas também é preciso lembrar que, assim como recebemos ajuda, somos chamados a sermos ajuda para alguém. Muitas vezes, você pode ser a resposta da oração de alguém sem sequer perceber. Um sorriso, um gesto de bondade, uma palavra de esperança pode ser o que salva uma vida naquele dia. O mundo espiritual trabalha em parceria com os corações dispostos, e Deus continua levantando pessoas dispostas a serem canais da sua graça.
Quando entendemos isso, passamos a enxergar os relacionamentos de forma diferente. Não vemos apenas pessoas ao nosso redor, mas potenciais mensageiros do céu, anjos humanos que chegam para nos fortalecer, assim como nós podemos ser levantados para fortalecer outros. Essa é a beleza da ajuda espiritual. Ela não se limita a algo invisível, mas também se torna palpável nas atitudes de quem se deixa usar por Deus. E agora, antes de seguirmos adiante, eu quero te pedir algo especial. Se essa mensagem tem falado ao seu coração, deixe um comentário aqui embaixo contando a sua experiência, ou simplesmente escrevendo: eu creio que Deus tem colocado pessoas certas no meu caminho. Esse gesto simples pode fortalecer outros que também estão ouvindo e precisam se lembrar de que não estão sozinhos. Se existe uma verdade que precisa ser gravada no mais profundo do seu coração, é esta: você nunca esteve sozinho. Mesmo nas madrugadas mais escuras, quando as lágrimas molharam seu travesseiro, quando a solidão parecia sufocar, havia um exército espiritual ao seu redor. Não um exército de carne e sangue, mas de luz e fogo, enviado por Deus para proteger e sustentar os seus escolhidos. A Bíblia nos mostra essa realidade no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, quando Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos do seu servo. E então o jovem enxerga os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor. O que antes parecia derrota certa se revelou uma vitória garantida, porque havia mais ao lado deles do que contra eles. Essa visão não foi apenas para o servo de Eliseu, mas também para nós, para lembrarmos de que, mesmo quando não vemos, o céu continua lutando por nós. O Salmo 91, no versículo 11, confirma essa promessa ao dizer: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que enquanto você caminha, enquanto você enfrenta batalhas internas e externas, há uma guarda celestial posicionada a seu favor. Cada oração que você faz, cada clamor que sobe ao céu, mobiliza esse exército invisível. Mas talvez você esteja se perguntando: se estou cercado de anjos, por que ainda sofro? Por que ainda enfrento dores? A resposta é que o sofrimento não significa ausência de proteção, mas sim parte de um processo em que o inimigo tenta te derrubar, enquanto Deus, ao mesmo tempo, te sustenta para que você permaneça de pé. A batalha não é para te destruir, mas para revelar a força que você só encontra em Deus. E é por isso que hoje eu quero te dizer: não desista. Não entregue a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não pense que tudo acabou. O fato de você estar ouvindo esta mensagem é prova de que o exército de Deus ainda está agindo. A sua vitória está mais próxima do que você imagina. Agora, eu quero fazer um pedido profundo a você. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se neste canal. Não apenas para acompanhar os próximos vídeos, mas para caminhar junto, conosco nesta jornada de fé, esperança e transformação. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Porque ao fazer isso, você também se torna parte desse exército espiritual que leva luz e força a quem já não acredita mais. E para encerrarmos, eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada pessoa que ouviu esta mensagem. Tu conheces cada lágrima, cada dor, cada batalha invisível que tem tentado enfraquecer esses corações. Senhor, abre os olhos espirituais deles, para que vejam que não estão sozinhos, mas que estão cercados por Teu exército de anjos e pela Tua presença constante. Fortalece os cansados, dá ânimo aos que perderam a esperança, cura os que estão feridos na alma e levanta os que estão caídos. Que o Teu Espírito Santo seja consolo, paz e renovo sobre cada vida agora. Nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará e que em Cristo Jesus a vitória já é certa. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e continuará sustentando. Em nome de Jesus, amém.